No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 detalhes super importantes que vão fazer você repensar se você realmente tem um lado do corpo mais forte que o outro ou não. E isso pode impactar diretamente em assimetria muscular, ou seja, você ficar com um volume muscular mais em um membro do que no outro. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 26 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. Seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Bom, pessoal, o que acontece? Tem pessoas que têm força diferente comparando um membro com o outro, ou pelo menos acreditam que tem. E esse é o ponto-chave do vídeo que vocês vão começar a entender. A grande maioria dos exercícios são feitos de forma bilateral, ou seja, simultâneo. Então vou dar aqui o exemplo do rosca direta, tá? Só que quando a pessoa faz exercícios simultâneos com barra, por exemplo, então aqui estou rosca direta, ela não percebe que tem um membro mais forte que o outro, porque dificilmente ela vai fazer isso aqui, ó. Se ela começar a fazer assim, é lógico que nesse caso o meu bíceps direito é mais forte que o esquerdo. Ou se fosse assim, o inverso, o esquerdo mais forte que o direito. Mas isso geralmente não ocorre, porque a pessoa acaba compensando, né? O que poderia ocorrer, mas é só para quem já é mais avançado, a pessoa até consegue subir retinho e descer retinho. Mas quando ela faz até a falha, ela percebe. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tô quase falhando, agora eu vou falhar. Falhei. Você vê que os dois lados subiram igual. Só que aí a pessoa acaba, ela fala, nossa, eu tô sentindo que o esquerdo pegou mais, né? Tá mais dolorido e tal. Nesse caso, o esquerdo é mais fraco, porque o esquerdo fez mais força. O direito não precisa de fazer tanta força. Logo, o braço que ela mais fez força, ela sentiu. Muito bem. Só que aí, quando que geralmente as pessoas descobrem, ou pelo menos acreditam, que tem um músculo mais forte que o outro? Quando elas fazem exercícios das duas uma. Ou simultâneo com halteres, dando esse exemplo aqui de halteres, tá? Ou quando elas fazem simultâneo com halteres, ou quando elas fazem unilateral. Aí a percepção é muito maior. Então como que seria? Então suponhamos que até agora a pessoa não teve essa percepção, que ela trabalhou mais um lado que o outro, porque a barra subiu retinho, mas ela só sentiu que estava pegando um pouco mais o braço, mas muitas vezes ela nem tem essa percepção. Agora aqui já é diferente. O que acontece? Aqui a pessoa está fazendo a série, né? Quando ela está próximo da falha, ela percebe que, vamos supor que o meu direito seja mais forte. Ela percebe que pelo direito daria para ir mais uma ou 2 repetições. Mas como o esquerdo dela tá chegando à falha, ela vai parar, porque ela não vai, vamos supor, fazer aqui, falhei com o esquerdo e o direito continua. Ela não vai fazer isso. Bom, nesse caso, ela percebe que o braço esquerdo dela é mais fraco, porque ela foi até a falha, não conseguiria fazer mais nenhuma repetição. O direito não foi até a falha, até parou junto, mas daria para completar e ainda fazer mais uma ou 2 repetições. Bom, aí nesse caso, quando a pessoa descobre que ela tem força diferente entre os membros, é recomendado que ela faça exercícios alternado ou unilateral. Então vou dar aqui o exemplo do alternado. E aí nesse caso, ela tem que sempre começar com o membro mais fraco. Porque se ela começa com o membro mais forte, o que pode acontecer? Vou dar um exemplo aqui, ó. 8 repetições. 8 repetições. Comecei com o direito. Aí faço 9. E aí aqui, ó, já falho. Né? E aí com a direita eu conseguiria 9 e 10. Então ela tem que começar com o lado mais fraco. Porque aqui, vamos supor, ela começou com uma repetição, 2, tal. 1, 2, 3, 4. Aí aqui vamos supor, 1, 2. Aqui sempre vai ser ímpar, né? Vamos supor que ela fez 7. Sofrido. Aqui fez 8, tranquilo. E aqui, ó, vai ser a última, ó. 9. Aqui ela vai fazer 9 tranquilo, mas ela vai parar. Por quê? Porque agora não consegue mais fazer com a esquerda. Senão, um lado você vai acabar fazendo mais repetições do que outro. E o mais indicado ainda que isso
quando a pessoa quer equilibrar a força entre os membros, é fazer um lateral. Segue a mesma regra, começa com o membro mais fraco. Então vamos supor que eu estou fazendo qualquer exercício, por exemplo, rosca direta, pode ser rosca Scott, entre outros, dando aqui como exemplo a musculatura do bíceps. Ela começa com a esquerda, que é mais fraco. Falhou na nona. Acabou. Esse aqui, mesmo que faça 10, 11, 12, vai ter que parar na nona. Senão esse lado que está mais forte que esse vai ficar ainda mais, tá? Então ela parou na 9, aqui 8, 9. Daria para fazer 10, 11, mas parou. E essas duas estratégias, ou seja, fazer exercícios alternados ou laterais, também servem se a pessoa observa que ela tem assimetria muscular, ou seja, um membro mais volumoso que o outro. Então, por exemplo, suponhamos que o bíceps esquerdo dela seja mais fraco, consequentemente, ele é menos volumoso. Ou seja, o direito é mais volumoso que o esquerdo. Então, ela vai trabalhar unilateralmente para, além de equilibrar as forças, também equilibrar o volume muscular. Só que agora que vem o ponto X do vídeo, ponto-chave. Pode ser que a pessoa tenha a mesma ou muito parecida força entre os membros. E ela acredita que não, ela acredita que tem um membro mais forte que o outro, por isso que ela utiliza essas estratégias. Só que tem que ver um detalhe, ou melhor, 3 detalhes, que é o que eu vou passar no vídeo para vocês. Pode ser que ela tenha a mesmíssima força entre os membros, só que um dos lados, e aí vou dar o exemplo do lado esquerdo, ela esteja fazendo com mais cadência, ou com mais amplitude, ou de forma correta com relação ao direito. Então, quando desse meu lado esquerdo, eu faço com mais cadência, ou seja, por exemplo, subo em 1 segundo e desço em 2, e esse eu subo em 1 segundo e desço em 1 segundo ou 1 segundo e meio, esse lado vai aparentar mais fraco na última ou nas últimas repetições. Mas é que desse lado aqui está mais difícil, porque a cadência está maior. Ou pode ser que a amplitude desse lado está maior que o direito. Se a amplitude no meu braço esquerdo aqui, a flexão e extensão de cotovelo, está maior que o direito, logo aqui vai estar mais difícil. Então, quando eu chegar aqui, vamos supor, na nona, aqui vai subir bem mais fácil, porque aqui eu estou fazendo com amplitude menor. Ou, para finalizar, aqui eu posso estar fazendo correto, ou seja, sem balanço, sem roubar, e aqui de repente eu dou uma leve balançada do lado direito, ou jogo esse braço um pouco à frente. Há várias formas de roubo, né? Dependendo do exercício. E aí, esse aqui vai falhar antes. Por quê? Porque esse aqui tá fazendo a execução perfeita. E, inclusive, eu vou mostrar agora na prática para vocês verem como dá diferença quando eu uso uma dessas, ou todas essas variáveis, né? De amplitude, cadência e execução correta. E vocês vão ver que um dos lados meus vai fazer mais repetições, mas não porque um dos meus lados é mais forte, e sim porque eu estou dificultando, sem saber, a execução, por exemplo, do lado esquerdo. E aí, consequentemente, do lado direito vai aparentar ser mais forte. E o problema é que, sempre quando vocês fazem exercícios alternados ou unilaterais, vocês acreditam que estão resolvendo o problema, mas pode ser que vocês estejam ainda piorando, pois você já estava com a força igual entre os membros. E aí você utiliza essas estratégias para equilibrar sem necessidade. Em vez disso, você deveria focar se a sua execução do lado esquerdo e direito estão iguais com relação à amplitude, cadência e execução perfeita. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês na prática, para vocês verem que realmente a diferença é grande. Mas antes, deixa eu perguntar, está gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal. Para você ter conteúdo justamente aqui, que possam lhe ajudar a executar os exercícios da forma correta, prevenir lesões e obter cada vez mais alta performance, chegando assim no seu tão sonhado objetivo, seja ele qual for, de hipertrofia muscular, resistência, ganho de força. Então confere que aqui no canal, todas as segundas e quintas-feiras, 6 da tarde, eu posto um vídeo novo. Além dos mais de 400 vídeos que eu já tenho. Vamos lá, como que vai ser esse teste? Eu vou fazer aqui rosca Scott máquina. Com relação ao meu braço direito, eu vou fazer com uma cadência menor do que do esquerdo. Ou seja, eu vou fazer com cadência de 1 segundo na concêntrica e 2 segundos na excêntrica. Com relação ao braço esquerdo, vou fazer com 1 segundo na concêntrica, até aí é igual, só que na fase excêntrica eu vou fazer em 3. Só aí já dá uma diferença grande.
A outra coisa que também eu vou manipular, do lado direito eu vou fazer uma amplitude um pouco reduzida, ou seja, eu vou parar mais ou menos aqui, ó. Já do lado esquerdo, eu vou fazer quase que amplitude total. Nesse exercício, rosca Scott Marker ou mesmo se fosse livre, não é recomendado para a grande maioria das pessoas estender completamente o cotovelo, porque o torque, quando chega no final da excêntrica, ele é muito grande, tá? Principalmente se você faz com peso livre. Na máquina, dependendo da máquina, tem rádio de polia variável, então você não vai correr risco nenhum. Dependendo da sobrecarga, lógico. Então, do lado esquerdo, eu vou descer quase que totalmente. Do lado direito, eu vou parar aqui. Então já vai ser uma diferença considerável. Ou seja, do meu lado direito vai estar mais fácil a execução como um todo. Pois eu vou fazer com uma fase excêntrica mais rápida. E eu também vou fazer com uma amplitude menor, comparado com o braço esquerdo. Muito bem, vamos lá. Selecionei aqui uma carga. Acredito que vai dar, sei lá, 10 repetições, não sei. Vou começar primeiro com o direito, tá? Vocês vão observar que, vamos supor que o direito faça 10 repetições. O esquerdo vai sair 9 ou 8. Por quê? Porque a cadência desse foi maior e a amplitude também foi menor. Então vamos lá. Começar com o direito. Com uma cadência menor e uma amplitude menor. Vou subir em 1 segundo e descer em 2. Vamos lá. E amplitude menor também. Quase na falha. Falhei. Quantas repetições? 23? Realmente coloquei uma carga baixa. Eu não tinha verificado antes, pessoal, a carga ideal para estar fazendo 10, 12 repetições, mas tudo bem. 23, né? Vocês vão observar que do lado esquerdo vai sair menos. Não sei quantos a menos, mas eu chutaria que vai sair 20 ou menos, tá? Porque vão ser dois quesitos que eu vou alterar. Se fosse só um quesito, de repente sairia 22, 21, 20. Mas eu tô alterando 2 requisitos, então eu acho que vai sair 19, 18 ou menos. Vamos ver. Agora eu vou subir em 1 segundo até igual, só que eu vou descer em 3. E a amplitude vai ser maior. Vamos lá. Tô chegando próximo da falha. Falhou. Quantas repetições? 20? Eu achei que ia dar até um pouco menos. Bom, o que vocês observaram? Que aparentemente o meu braço direito é mais forte, ou seja, o meu bíceps direito é mais forte. Mas na verdade não. Vários exercícios que eu faço há anos para bíceps, nesse caso, eu tenho uma força igual. Lógico, já teve algumas épocas há muito tempo atrás que tinha um pouquinho de desequilíbrio de força e tal, mas logo ao observar isso eu já consegui regularizar isso, tá? Então não é que meu bíceps direito é mais forte porque eu fiz 3 repetições, é que a execução dele estava mais fácil porque foi com menos amplitude e menos cadência. E o esquerdo aparenta mais fraco, né, já que eu fiz 3 repetições a mais, mas como a amplitude foi maior, a cadência também foi maior, obviamente eu iria fazer menos repetições. Então, na verdade, eu tenho força igual entre os membros. Então, é isso que você tem que observar durante seus treinos. Porque é muito comum o aluno, vamos supor, nossa, fiz 23 com a direita, 20 com a esquerda, então eu vou sempre começar com a esquerda. Aí o aluno vai lá e faz 20, com essa amplitude maior e cadência maior. Aqui, ele vai parar na 20, obviamente. Só que essa aqui ficou bem longe da falha. Por quê? Porque daria para fazer 23, já que a cadência e a amplitude é menor.
Então, o aluno, em vez de ele equilibrar as forças entre os membros, vai ser o contrário. Aqui, ele vai ganhar mais força, porque aqui eu estou fazendo com uma cadência maior, eu estou fazendo com amplitude maior, eu estou fazendo mais repetições. Só que no caso, lógico, as repetições você vai equilibrar para o outro lado. Só que aqui eu realmente estou fazendo 23 repetições até a falha, com uma cadência boa, etc, etc. Aqui eu vou fazer com 20 também, mas aqui ainda vai sobrar 3 repetições para fazer. Ou seja, aqui eu vou parar numa intensidade submáxima. Igual se eu fosse fazer com 3 repetições de reserva. Isso dá uma diferença muito grande. De um lado você fazer até a falha mesmo, e do outro, se você for manter o mesmo número de repetições, você vai fazer com 3 repetições de reserva. Então cada vez mais você vai deixar, nesse caso, nesse exemplo, o bíceps esquerdo mais forte que o direito, e consequentemente ele também vai ficar assimétrico com relação ao direito. Ou seja, ele vai ficar com um volume maior, já que aqui a intensidade é maior, ele vai ficar com o volume maior que o direito. E aí você sempre vai tentar consertar isso, tentar consertar, e nunca vai resolver o caso do problema. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que observar a execução de cada um dos membros, seja ele qual for. Eu dei aqui o exemplo do bíceps, mas poderia ser tríceps, poderia ser, vamos supor, cadeira extensora, cadeira flexora, mesa flexora, entre outros, tá? E aí, qual a dica que eu vou dar para vocês? Vocês têm que, no caso da cadência, contar quantos segundos. Então, ó, eu tô aqui fazendo. Lógico, se você tem costume, você não vai precisar de contar, tá? Se você não tem costume com relação à cadência, conta, ó, 1 segundo, 1, 2, 3. Suponhamos que você queira 3 segundos, tá? 1 segundo, 1, 2, 3. Beleza, acabou a série, vai do outro lado. Mesma cadência. 1 segundo, 1, 2, 3. 1 segundo, 1, 2, 3. E a outra coisa é você observar a amplitude. Então, ó, se aqui eu estendo quase totalmente, lá eu vou fazer a mesma coisa. Ou seja, eu vou replicar. Ó, estendo quase totalmente. Estendo quase totalmente. Desse modo, aí sim você vai ver se você está com a força igual entre os membros, ou de repente não. Pode ser que você realmente esteja com um membro mais forte que o outro, ou até mesmo assimétrico, ou seja, um membro está com mais volume que o outro. Só que aí, nesse caso, você teve a certeza que realmente algo está errado. Aí sim, você vai fazer alternado a grande maioria dos exercícios para essa musculatura que você está com assimetria ou diferença de força muscular. Depois que você conseguir nivelar a força e a simetria, aí você pode estar fazendo mais exercícios simultâneos, né? A grande maioria, ou até mesmo todos, dependendo da estratégia dos treinos que você aplicar. Bom, conforme vocês viram, eu dei o exemplo de uma cadência maior e de uma amplitude maior. E aí, obviamente, vai dar número de repetições maior do lado que você faz com menos cadência e menos amplitude. Só que lembra que eu havia falado também que depende da execução? Você pode, muitas vezes, estar executando o exercício de forma lateral e mantendo exatamente a mesma cadência e amplitude. Só que de um dos lados, você acaba usando compensação, ou seja, você acaba roubando. Então, por exemplo, do lado direito, deixa eu ficar aqui de lado para vocês verem. Você pode projetar o braço à frente e aí fica mais fácil para você fazer o exemplo da rosca unilateral ou rosca alternada com halteres. Ou você pode usar o balanço do tronco e fazer o exercício. E aí, por algum motivo, quando você vai fazer do lado esquerdo, você não faz esse balanço ou faz menos. E aí, obviamente, vai ficar mais difícil. Então, se atente a esses 3 fatores. Bom, agora para finalizar, 3 coisinhas. Caso vocês queiram conhecer o meu serviço de mentoria em hipertrofia, vou deixar o link aqui na descrição. Teria o maior prazer em poder lhe ajudar, pegando na sua mão, levando você para obter o máximo de performance, o máximo de resultados em hipertrofia, ou seja lá qual for o seu objetivo, e assim você conseguir progredir de uma forma muito melhor, muito mais rápida e por menos anos. E também se inscreva no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa que eu fiz um vídeo sensacional que se chama déficit bilateral. É o fenômeno do déficit bilateral. O que seria isso de forma bem resumida? Quando você faz exercícios simultâneos, você tende a perder um pouquinho mais de força. Ou seja, quando você faz exercícios unilaterais, você ou consegue fazer com uma carga um pouco maior, ou você consegue com essa mesma carga fazer mais repetições, se comparado com você faz simultâneo.
Então lá eu explico tudo no detalhe para você e é muito importante, eventualmente, você fazer exercícios unilaterais, seja membros inferiores, seja membros superiores. Você vai ter mais hipertrofia e mais força. Então clica aqui do lado que está sensacional. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos para cima?